A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje, dia 28 de março de 2024, estamos aqui mais uma vez reunidos, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor. Você aí na sua casa, eleve os teus pensamentos ao Senhor, eleve ao Senhor a tua adoração, que neste momento toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Deus, porque Ele é digno da nossa adoração. Vamos estar orando, dando continuidade à leitura do livro de 1 Reis. Vamos estar lendo o capítulo 4, 5 e 6. E que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Que o Espírito Santo possa continuar trazendo aos nossos corações sabedoria, entendimento, compreensão e revelação da Tua Palavra. Maravilhoso Deus, neste momento nós queremos Te louvar, Te agradecer, porque grandes são os feitos do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, meu Deus e meu Pai, por essa rica oportunidade que estamos tendo aqui de fazer a leitura diária da Palavra do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor para as nossas vidas e por isso, ó Pai, estamos alegres. Perdoa cada falha, cada fraqueza e nós Te convidamos nesta noite a se fazer presente. Se conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus, e continue falando aos nossos corações de maneira grandiosa, no nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Então vamos dar continuidade, capítulo 4, os príncipes de Salomão e a grandeza do seu reino. Assim foi Salomão rei sobre todo Israel, e estes eram os príncipes que tinha: Azarias, filho de Zadoque, sacerdote; Eliorefe e Aias, filho de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, chanceler; Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército; Zadoque e Abiatar eram sacerdotes; e Azarias, filho de Natã, estava sobre os provedores; e Zabude, filho de Natã, oficial mor, amigo do rei; e Aizar, mordomo; Adonirão, filho de Abidá, sobre o tributo. E tinha Salomão 12 provedores sobre todo Israel, que proviam ao rei a sua casa, e cada um tinha a prover um mês no ano. E estes são os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Dequer, em Macás, e em Saalabim, e em Bet-Semes, e em Elon, e em Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote. Também este tinha a Soco, e a toda a terra de Efer; Ben-Abinadab, em todo o termo de Dor. Tinha este a Tafate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha a Taanaque e a Megido, e a toda a Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Zezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até Dalém de Joquemeão. O filho de Geber, em Ramote-Gileade. Tinha este as aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha o termo de Argobe, o qual está em Bazã. 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de cobre. Ainadab, filho de Idó, e Maanaim. Aimás, em Naphtali. Também este tomou a Bazemate, filha de Salomão, por mulher. Baaná, filho de Uzaí, em Azer e em Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Isacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri,
na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã, e só uma guarnição havia naquela terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus, e até ao termo do Egito, os quais traziam presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. Era, pois, o provimento de Salomão cada dia 30 coros de flor de farinha e 60 coros de farinha, 10 vacas gordas e 20 vacas de pasto e 100 carneiros, afora os veados e as cabras montices e os corços e as aves cevadas, porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de cá do rio Eufrates, de Tifasa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha a paz de todas as bandas em roda dele. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Tinha também Salomão 40.000 estrebarias de cavalo para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se achegavam à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixava faltar. E traziam a cevada e a palha para os cavalos e para os ginetes, para o lugar onde estavam cada um segundo o seu cargo. E Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Eziraíta, e do que Emã, e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até ao isopo que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinha ouvido da sabedoria. Capítulo 5. Salomão faz aliança com Irão, rei de Tiro. E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão enviou a Irão, dizendo: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo das plantas dos pés. Porém agora o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversários não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho que porei em teu lugar e o teu trono, esse edificará uma casa em meu nome. Dá ordem, pois, agora que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque bem sabeis tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor que deu a Davi
um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Hirão a Salomão, dizendo: ouve o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade acerca dos cedros e acerca das faias. Os meus servos os levarão desde o Líbano até o mar, e eu os farei conduzir as jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali os desamarrarei, e tu os tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedros e madeiras de faias, conforme toda a sua vontade. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido. Isso dava Salomão a Hirão de ano em ano. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha dito, e houve paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram aliança. E o rei Salomão fez subir leva de gente dentre todo Israel, e foi a leva de gente 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por sua vez. O mês estavam no Líbano, e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas, e 80.000 que cortavam nas montanhas. Afora o chefe dos oficiais de Salomão, os quais estavam sobre aquela obra, 3.000 homens e 300 que davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. E mandou o rei que trouxesse pedras grandes e pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Salomão, e os de Hirão, e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Capítulo 6. Salomão edifica o templo. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E fez a casa janelas à vista estreita. Edificou ao redor da parede da casa câmaras, ao redor das paredes da casa, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras colaterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa ao redor fizeram encostos para não travarem as paredes da casa. E edificavam-se a casa com pedras preparadas como as trazias, e edificavam, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. A porta da câmara do meio estava do lado direito da casa, e por caracóis se subiam a do meio, e da do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e a aperfeiçoou, e cobriu a casa com pranchões e taboados de cedro. Também edificou as câmaras a toda a casa de 5 côvados de altura, e a travou com a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardarem todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão naquela casa e a aperfeiçoou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o assoalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de faia. Edificou mais 20 côvados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes e por dentro. Las edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos.
Era, pois, a casa de 40 côvados, a saber, o templo interior, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa interior preparou o oráculo para pôr ali a arca do concerto do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e de 20 côvados de altura, e o cobriu de ouro puro, e também cobriu o cedro do altar. E cobriu Salomão a casa de por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs um véu diante do oráculo, e o cobriu com ouro. Assim toda a casa cobriu de ouro até acabar toda a casa. Também todo o altar que estava diante do oráculo cobriu de ouro. E no oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados haviam desde a extremidade de uma de suas asas até a extremidade de outra das suas asas. Assim era também a de 10 côvados e o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim de 10 côvados, e assim do outro querubim. E pôs este querubim no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas de madeira, que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E cobriu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa ao redor lavrou as esculturas e de detalhes de querubins e de palmas e de flores abertas por dentro e por fora. Também cobriu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E a entrada do oráculo fez portas de madeiras de oliveira e verga com as ombreiras. Formavam a 5ª parte da parede. Também as 2 portas eram de madeiras de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas e de flores abertas, os quais cobriam de ouro. Também estendeu outro sobre os querubins e sobre as palmas. E assim fez a porta do templo ombreiras de madeiras de oliveira da 4ª parte da parede. E eram as 2 portas de madeiras de faia, e as 2 folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as 2 folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4º se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive, e no ano 11º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha, e a edificou em 7 anos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Palavra realmente gloriosa. Só ressaltando aqui que no capítulo 4 o Senhor vem nos mostrar a sabedoria de Salomão. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E ele era ainda mais sábio do que todos os homens. E disse 3.000 provérbios, e foram os cânticos 1.005. Então aqui a palavra do Senhor vem dizer como foi grande a sabedoria de Salomão. Olha, como a areia que está na praia do mar. Essa foi a sabedoria que o Senhor concedeu a Salomão. Que nós possamos receber uma porção, irmãos, dessa sabedoria que o Senhor deu a Salomão. Que possamos ser cheios de sabedoria. A palavra do Senhor lá mesmo em Provérbios vai dizer para a gente buscar
a sabedoria, como buscamos a prata e o ouro, né? Então, que nesta noite nós possamos buscar do Senhor sabedoria e que nós possamos receber do Senhor a unção de sabedoria, de conhecimento, de prudência, de inteligência e que possamos ser cheios. Maravilhoso Pai, nesta noite nós elevamos ao Senhor mais uma vez a nossa gratidão. No nome do Senhor Jesus, visita, Senhor, a nossa saúde, vai restaurando de toda gripe, todo resfriado, tudo que não é proveniente do Senhor, Pai. Nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, os nossos dons e talentos. Pai, nos dê sabedoria, ó Pai, assim, ó Pai, como o Senhor ungiu a Salomão e concedeu a ele sabedoria, ó Pai, concede aos teus servos também sabedoria, conhecimento, inteligência, entendimento. E ser conosco, ó Pai, visita cada um, ó Pai, que está neste propósito, juntamente conosco, de aprendermos e conhecermos mais da Tua Palavra e daquilo que o Espírito Santo tem a falar aos nossos corações. Fica conosco no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.